Cada dia inventam um novo nome para falar sobre a exploração da classe trabalhadora. Vamos ver aqui o que é esse novo conceito de luxo da pobreza, né? Que nada mais é um nome bonitinho para dizer que o pobre não tem nada e está tentando construir alguma coisa mostrando as marcas aí. Vamos assistir aqui com o Edson. Você Não, ficou bem ruim. precisa conhecer a era da pobreza de luxo. Bem, clica para saber mais. Vamos começar de novo. Será que estamos vivendo na era da pobreza de luxo? Bom, inventaram mais um nome para falar sobre exploração no capitalismo. Vamos assistir aqui um vídeo do Edson falando um pouco sobre o que seria essa pobreza de luxo aí que estão chamando nas internets. Vamos lá. Vamos falar aqui, ó, sobre a era da pobreza de luxo. Eu não tenho a menor ideia do que é isso, mas é uma trend que é o Luxury Poverty, que a nossa querida Stella Marangoni vai falar a respeito. E a gente vai ouvir agora, tá bom? Primeira geração a não possui nada na história, e eu estava lendo esse artigo que se deve ao fato de que os jovens começaram a traçar metas menores para conquistar. Então, juntam dinheiro para comprar uma bolsa, juntam dinheiro para viajar, porque eles enxergam construir um patrimônio como algo muito distante. Agora, os nossos pais, nossos avós deixaram imóveis, deixaram patrimônios, deixaram empresas. E o que é que a nossa geração vai deixar para a próxima? Tá, aqui essa fala dela já tem um recorte geracional e um recorte de classe muito bem estabelecido, né? A geração passada deixou posses, casas, imóveis, empresas, né? Qual o nível hierárquico, qual o nível de vida de uma pessoa que deixou empresas antigamente, né? Assim, a gente está falando aqui, esses conceitos, né, esse luxo da pobreza aí que ela já vai explicar, eu imagino, né? Isso é só uma maneira de dizer que a classe média alta, que antes a gente entendia, ou aquelas pessoas que estavam ali entre a beirada, entre pessoas com mais dinheiro ali, enfim, pessoas mais ricas e outras e um pouco menos ricas, essa classe é que perdeu o poder de compra. Tá? Essa classe é que perdeu o poder de ter aquisição de capital, né? de acumular capital, na verdade. Essa classe que perdeu. Tá? A gente não está falando de toda a classe trabalhadora, não. A gente está falando de uma classe bem específica, que talvez nem sejam mais classe trabalhadora, mas assim, uma classe bem específica, né? É importante a gente colocar isso até pra gente não... Senão ela vai começar a falar aqui e eu vou dizer assim, bom, os meus pais não conseguiram deixar nada disso aí pra mim. E aí? Os meus avós não deixaram nada pros meus pais. E aí? Mas eu vim da pobreza, né? Vim da classe trabalhadora mesmo, né? Lá pro Pulse, bolsas e as fotos do último Eurosummer. Seria cômico se não fosse trágico. Nós vivemos a era do Luxury Poverty. É um termo que refere à pobreza de luxo. Uma pessoa consegue comprar uma bolsa de 100 mil reais, mas ela não tem nem 100 mil reais investido na carteira. Uma pessoa consegue comprar uma bolsa de 100 mil reais? Meu Deus do céu. Ô Edson, eu não achei que tu ia trazer Gimo aqui pra nós assistir. Agora eu tô até um pouco decepcionado agora. Dela, uma pessoa na minha For You estava chateada por dizer que talvez nunca conseguiria ter um imóvel no nome dela. Mas quando você vê o feed da pessoa, cheio de viagem, cheio de compras, então você percebe que essa dificuldade de mobilidade social de uma classe média não se deve ao capitalismo, se deve ao fato... Não, calma. Ei! É que foi rápido demais, né? O vídeo tomou uma proporção rápido demais, né? Não, gente. A culpa não é do capitalismo. A culpa Você está pobre por causa do Labubu. Eu sou o Labubu.
Eu realmente não tava esperando por isso. Gloob, 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 gloob. Só no pós-pandemia o preço dos imóveis aumentou muito acima do preço da inflação. Só o preço dos condomínios aumentou muito acima do preço da inflação. Hoje, o estilo de vida que a gente vive, ele é infinitamente mais caro do que era anos atrás. Hoje, Isso aqui é importante, isso aqui que ele traz, tá? Não é que hoje nós tenhamos uma vida pior do que os nossos pais tiveram, tá? Eu tenho 26 anos, 27 anos, vou fazer 27 anos, e não queria falar sobre isso, mas assim, vou fazer 27 anos. Mas assim, eu cresci num momento em que as coisas já estavam mais estabilizadas na vida dos meus pais. Mas, por exemplo, assim, a infância deles, né, aqui no interior do Rio Grande do Sul, a infância deles foi assim, paupérrima. Paupérrima. Eu tive uma infância muito mais estabilizada que meus pais, né? Com uma qualidade de vida muito melhor. Um acesso a coisas básicas, obviamente, mas tinha. A geladeira dentro de casa, sei lá, máquina de lavar, a freezer, tá ligado? Cresci na época ali do primeiro governo Lula, né? Onde as pessoas começaram a ter acesso a essas coisas, né? Meus pais conseguiram construir uma casa própria pra eles, né? Meus pais sempre foram industriários, né? Meu pai é metalúrgico, minha mãe é industriária e tal, trabalha num frigorífico até hoje. Meu pai também é metalúrgico. Assim, sempre tivemos uma vida muito estável, mas nunca tivemos luxo nenhum, né? Agora, eu entendo também que quem perdeu qualidade de vida não foi eu, enquanto pessoa pobre. Não fui eu. Foi a classe média. A classe média que empobreceu. A classe média que viu o seu poder de compra, o seu poder de consumo derreter. Derreter. Tá? Derreter com o passar dos anos. Então, a classe média das últimas gerações não é a mesma classe média de agora. Não é mais a mesma classe média. Né? Ela já não tem mais acesso às coisas que ela tinha. Né? Então, o que ela tá dizendo ali naquele vídeo, eu não sei se ele vai voltar pro vídeo, mas se ele volta pro vídeo. Acho que ele nem vai voltar. Ah, não, ele volta depois pra frente. Mas assim, o que ela tá dizendo é que o consumismo faz com que as pessoas não tenham coisas próprias, como uma casa, um carro, porque elas têm que ostentar nas redes sociais. Elas têm que ostentar uma bolsa de marca, elas têm que ostentar uma viagem, né? Essa ideia que o marketing vendeu, né? O marketing, assim, o marketing americano, ele é muito, muito bom, muito bom. Assim. Acho que a melhor parte dos americanos é o marketing, assim, né? Porque eles venderam essa ideia para o jovem de que a experiência é mais importante do que outras coisas, né? Então, mas você não tem uma casa, mas você viveu a experiência de ir a um show do seu artista favorito, né? Esses dias eu tava vendo ali uma notícia de não sei quantos % dos jovens estão endividados por conta de shows e eventos artísticos. Então você não vai ter uma casa. Talvez você não consiga ter um carro, né? Mas você vai ir no show do Alok, entendeu? Você vai gastar 5 mil reais pra ir no show do Alok. Você vai poder tomar um drink naquele bar instagramável, né? Você vai ter aquele artigo de luxo, né? Pseudo-luxo, ali uma marca um pouquinho melhor, você vai ter e você vai se achar mais, né? Porque é isso, uma cultura de consumismo, deixa eu mudar até a câmera aqui, podia ter mudado antes. Uma cultura de consumismo, nessa cultura do consumismo, ela só valida o sujeito a partir daquilo que ele pode consumir, né? E não é só poder consumir mais agora, é você poder mostrar aquilo que você consome. É por isso que é muito comum aí, quando a gente vê aqueles emergentes, né? Então, os ricos emergentes, que eram pobres ou eram classe média, se tornam ricos, né? E vocês veem eles sempre estampando, né? Marcas de luxo, né? Então, assim, estampando Gucci, estampando Prada, né? Não é só ser uma roupa da Gucci, tem que ter estampado em todos os lugares o logo da Gucci. Por quê? Porque tem que mostrar que ele pode, tem que mostrar que tem dinheiro. Né? A gente vê aí nessas casas de rico, né? A casa da Mayra Card, por exemplo, né? Quem tá acompanhando a saga da Mayra Card. A casa dela não é uma casa de luxo porque ela quer ter as melhores coisas para ter mais conforto na sua vida. Não, ela quer ter o que é mais caro. Qual que é o material mais caro? É tal, então vai ter esse na minha casa. Por quê? Porque eu posso pagar.
e eu quero mostrar para os outros que eu posso ter. Então você só passa a ser reconhecido socialmente a partir daquilo que você consome. Isso lá na periferia também acontece. Quando o moleque, que é para ser reconhecido no meio dos outros, tem que comprar o tênis de marca, tem que usar a camiseta do time original, tem que ter a roupa de não sei qual marca e tal. Então, as marcas, elas tiveram essa capacidade muito interessante, muito interessante. Isso rendeu trilhões de dólares para eles, de poder incuir, não sei se é essa palavra, de poder colocar na nossa cabeça, é isso que eu queria dizer, que quando nós tivermos então essas marcas, quando nós conseguimos consumir elas, nós nos sentiremos validados, nós nos sentiremos completos, nós nos sentiremos mais humanos. Essa é a grande questão. Mas vamos voltar aqui pro vídeo então, para ver o que o Edson vai falar. Família, uma casa média, né? Não só você ganha menos, você trabalha mais, você consegue menos. A gente tem hoje obsolescência programada de diversos produtos que a gente tem. Você precisa trocar várias coisas. Você falar que você não tem uma casa porque a culpa é do Labubu é em boa parte mau caratismo. Eu acho que muita gente gasta dinheiro à toa. Acho. Acho que muita gente gasta dinheiro mal. Acho. Acho que existe um gasto ali, às vezes, meio desregulado de muitas pessoas. Eu acho. Existe aí uma necessidade, às vezes, de você poder regular o seu dinheiro? Tem. Agora, falar, a culpa não é o automóvel. Tá mais caro. Dura menos tempo. Antes, se você comprasse um Fusca, você durava 20 anos. Se comprasse 20 anos? Tem Fuca até hoje andando aqui na rua. Fuca de 76, tem Fuca com o dobro da minha vida andando na rua aí, né? uma geladeira, você herdava geladeira. Pra vocês terem uma ideia, tinha uma TV na minha casa, quando eu nasci, que minha mãe ganhou no casamento dela. Aquela TV ficou na cozinha da minha casa até, sei lá, meus 12, 13 anos de idade. Ela foi passando de imóvel. As coisas duravam muito mais. Minha mãe tem um freezer, frigorífico, quer dizer, um freezer, e ela tinha geladeira junto, que era um parzinho. O freezer e a geladeira marrom, na época que os eletrodomésticos eram coloridos, né? E ela tinha um freezer e a geladeira. A geladeira ela vendeu porque ela comprou outra. Ah, não vendeu não. Tá lá em casa, é verdade, ainda tá lá. É verdade, eu ia falar bobagem. Ela tem um freezer e uma geladeira, que hoje ficam no festeiro da casa deles. Um freezer e uma geladeira que eles são mais velhos que eu. Assim, eu não sei quantos anos mais velhos que eu, mas eles são mais velhos que eu. E eles funcionam perfeitamente. Talvez consumam um pouquinho mais do que os aparelhos mais atuais, mas eles funcionam perfeitamente. Estão lá, não tem nem sinal de que eles vão parar de funcionar, não tem nem sinal. Eu acredito que deve ter uns 30 anos aquele negócio. Tempo. Hoje você tem que trocar de celular todo ano porque não funciona mais. Você tem que trocar de geladeira porque quebra, de tudo que quebra, e não tem como você ter acesso às coisas. A gente tá indo pra uma geração onde os filhos vão estudar mais do que os pais e vão ter menos do que os próprios pais. A gente tem diversos estudos. A culpa não é da porra do Labubu. O Labubu é parte do problema? É, do consumismo. Que, adivinha, é parte do capitalismo. Então assim, ela tá falando que as pessoas não vão ter bens... Ouve o que ela falou. Não, a gente vai voltar, a gente vai ouvir de novo aqui. Não sei se eu vou aguentar, não sei se eu vou aguentar. Chateada por dizer que talvez imóveis deixaram patrimônios, deixaram empresas. E o que é que a nossa geração vai deixar pra próxima? Labubus, bolsas e as fotos do último Eurosummer. Seria cômico se não fosse trágico. Nós vivemos a era do luxury poverty. É um termo que refere à pobreza de luxo. Uma pessoa consegue comprar uma bolsa de 100 mil reais, mas ela não tem nem 100 mil reais investido na carteira dela. Uma pessoa na minha For You que estava chateada por dizer que talvez nunca conseguiria ter um imóvel no nome dela. Mas quando você vê o feed da pessoa, cheio de viagem, cheio de compras, então você percebe que essa dificuldade de mobilidade social de uma classe média não se deve ao capitalismo. É justamente. É o socialismo. É o anarquismo. É o feudalismo. É o anarcocapitalismo. Não, mas eu entendi o que ela quis dizer, tá? Eu entendi. Se a gente... Não vou ser hipócrita. Eu entendi o que ela quis dizer. Ela quis dizer, assim, que as pessoas estão deixando de investir em coisas mais, entre muitas aspas, sérias, digamos assim,
e gastando em consumismo, né? Então, assim, a pessoa deixa de ter um imóvel para gastar. Diz assim, eu não consigo nunca ter um imóvel, nunca conseguirei, né? Mas ela gasta com viagem, gasta com labubu, gasta com sei lá o quê e não sei o quê. Então, eu acho, assim, eu vou dar uma um voto de confiança para ela. Eu acho que é isso que ela tentou dizer, né? Ela tentou trazer uma crítica ao consumismo, né? Enfim, que antigamente talvez não se tinha tanto consumismo e agora tem, e aí isso tá prejudicando a qualidade de vida dos mais jovens. Eu acho que é isso, eu não tenho certeza, mas eu espero que seja isso. Que faz ela gastar dinheiro? Pô, meu irmão, pô, isso daí não é... Isso daí é tipo, pô, é o básico, entendeu? É justamente esse mesmo sistema que faz você ter que trocar as coisas o tempo todo, que faz você achar que você não é bom o suficiente, que faz achar que pra você ser um bom advogado... o bom advogado, ele é o advogado que ele tem um carro do ano, não é o advogado que ele trabalha bem, que ele executa bem suas tarefas. Não, é o que troca. Pô, como assim? Você não trocou de celular? Você não pertence mais. Como assim? Essa é a parada, pô. Então, assim, é meio doido, né? Porque, assim, não existe isso, entendeu? Óbvio, é a culpa do próprio sistema. O sistema, ele se alimenta. Enquanto você tá se fudendo, tem alguém ficando rico, pô. Não adianta. Entendeu? Tem uma galera que tá ficando rica. É isso. A parte de você entender. Tipo, opa, peraí. Se eu tô ficando pobre, alguém tá ficando rico. Meu dinheiro tá indo pra algum lugar. É o sistema que você tá dentro. Comprar imóvel, mobilidade social são coisas completamente... Exato. Óbvio. Atrapalha você viver só de experiências? Atrapalha. Tem que fazer sacrifício? Tem. Mas, assim, é o mito da garagem da senhora Bira, né? Que é isso. É muito mito da garagem, né? Que você não tem algo, né? E você olha pra alguém e fala assim, não, eu vou conseguir se eu me sacrificar muito, né? A gente não precisa mudar nada no sistema. Não tem nada errado no sistema. Não tem nada que tá fora do eixo, assim. A culpa é minha. Se eu me esforçar muito, vai tudo dar certo. Não é que o imóvel tá cada vez mais caro, menor, mais difícil de acessar, mais difícil de comprar, pensado pra fazer Airbnb. Menor qualidade, né? Não, a culpa não é disso, né? O carro tá cada vez mais caro, né? Dura menos, quebra mais, o iPhone estraga mais rápido, a televisão estraga mais rápido. Não, nada disso. A culpa é minha. A culpa não é... Nada tá errado. Nada tá errado. Não precisa mudar nada. A culpa é individual minha. O resto do mundo tá certo. Pô. E não é só a geração Z, gente. Se vocês acharem que é só a geração Z que gasta em experiência, é porque você não abre o olho. Não é só a geração Z. Todas as gerações são isso, né? Talvez as mais antigas menos, né? Mas as gerações mais atuais, o millennial aí e tal, todas elas fazem isso, né? Porque foi nos vendido isso. Foi nos vendido. Você não vai ter mais uma casa, mas você vai conseguir ir num Airbnb, né? Um dia se hospedar, né? Uma coisa muito bonita. Você não vai ter mais um carro, mas você pode andar de Uber, né? Ou você pode dirigir um Uber. Mas o seu dinheiro não tá mais dando, né? Ter um trabalho não sustenta mais a sua vida, né? Não, mas agora você pode, então, ser entregador, né? Você pode ser Uber, você pode... Enfim. Isso, como eu falei ali no começo, eu acho que o grande... Como é que eu vou dizer assim? Me fugiu a palavra agora, gente. A grande qualidade dos americanos, tá? É o marketing. Tá? O marketing deles é fenomenal. A ideologia deles é muito poderosa. A maneira como eles conseguem moldar o mundo assim, em cima da visão deles é muito poderosa. Né? O seu pai usa qual telefone? Uma pedra? Vai num restaurante caro, vai num shopping caro, vai ver a faixa da idade da galera, porra. Então, assim, não é uma questão, é a questão do próprio sistema que a gente tá colocado. Aí vão jogar, não, a culpa é da geração Z que não quer. Me explica aí. A diferença de hoje você pagar 800 mil num apartamento de 20 metros quadrados, um buraco que foi pensado pra fazer Airbnb, a culpa foi a geração Z que construiu isso. Foi o imbecil do Pedro, o idiota do Pedro que tá assistindo essa porra, que hoje não tem mais certeza de carreira, que ele termina a faculdade dele sem certeza de um trabalho, ganhando às vezes 3 pau pra uma faculdade que ele pagou 5 mil a mensalidade, que o salário dele vai ser muito menor do que a porra da mensalidade que o pai dele pagou, que ele vai demorar anos pra ter uma progressão. Anos pra sair de analista júnior pra analista. Não é a culpa... Gente, a culpa é individual da falta de esforço dele. É por isso que ele não quer. É óbvio, pô, o cara não tem nada.
Existe uma parada assim, quando você não tem a possibilidade de prospectar um futuro, tu só vive o presente, é isso. E isso é muito. Opa, eu mutei aqui. Isso é muito verdade, assim, né? Muito se fala assim, às vezes, os jovens não têm perspectiva de futuro, eles não querem nada com nada, não pensam no que vão fazer daqui pra frente, mas tem muitos deles que não conseguem nem vislumbrar um futuro diferente. Então, se eu não consigo vislumbrar nada diferente, eu vou viver do jeito que dá. Eu vou fazer o que dá. Se eu não consigo vislumbrar a possibilidade de comprar uma casa, então eu vou gastar tudo meu dinheiro também, que se foda. Vou gastar tudo e vou comprar isso aí mesmo, porque já me foi vendido que eu não vou conseguir mesmo, então, né? É um discurso quase que derrotista, né? Assim, e sem olhar para as bases materiais do que são esses problemas, sem olhar para as bases daquilo que constitui, então, essa sociedade, daquilo que constitui essa realidade atual da sociedade, né? Isso que é muito importante. Eu acho muito triste, assim, de meter esse papo do tipo assim, não, a culpa não é do capitalismo. Pô, a culpa é justamente do sistema que a gente vive, pô. E é justamente pra gente estar inserido no sistema que a gente vive que a gente precisa entender como vive dele. Não adianta. Deve ao fato da pessoa querer viver uma vida de luxo, ela não pode viver essa vida de luxo, mas com a ascensão das corporações, dos cartões de crédito, uma pessoa de classe média consegue viajar, comprar algumas coisas para aparentar viver uma vida de luxo. Ó, isso que é a questão, ó. Eu entendi o que ela quis dizer. Talvez eu vou dar esse voto de confiança, tá? De que talvez ela tenha se expressado mal, né? Mas é isso que eu acho que ela queria dizer, o cerne do vídeo. Pessoas que não conseguem mais, talvez nunca conseguiram viver aquela vida, mas elas têm que ostentar isso, né? Elas têm que mostrar isso. Elas têm que dar um jeito das outras pessoas acharem que ela consegue. Nem que ela esteja fodida, nem que ela esteja assim, a vida financeira dela estragadíssima. Mas no feed do Instagram, né, tá lá a fotinho com o drinkzinho, né? Tá lá a fotinho na praia, né? Tá lá a fotinho numa viagem, tá lá a fotinho no show, né, e tal. Tá lá a fotinho com a roupa, com a marca, com o carro, né, enfim. E no fundo, todo mundo sabe que aquilo Isso aí a gente concorda muito, pô. não é real. Eu não estou aqui para culpar a geração, culpar os jovens, mas para trazer uma solução. Nós vivemos em bolhas, algo que para mim é super óbvio, para o outro, talvez ele nem saiba que existe essa possibilidade. Então, ao invés de viver numa corrida de ratos em que você trabalha para pagar o seu custo de vida, é preciso investir o seu dinheiro para você viver de rendimento. Então, você deixa o seu dinheiro trabalhar para você. Viver de rendimento... Ai, amiga, aí é foda, né? Porque viver de rendimento... Quanto tu tem que ter investido pra viver de renda? Tem o vídeo da senhorita Bira aí, que ela lançou o mito do 1 milhão, acho que é, né? Que ela chamou de 1 a 1 milhão, sei lá. Quanto tu tem que ter pra viver de renda, entendeu? Assim, eu tô tentando... Ai, gente, acho que eu já tô me arrependendo. Eu tentei dar um voto de confiança pra ela, mas eu acho que ela tá falando de uma realidade tão individual dela, né? Tão individual dela, que ela não... Ela tá tentando fazer com que isso vire a realidade de todo mundo, né? Que eu sempre aprendi com os meus pais você tem X dinheiro investido na carteira, você vai comprar, que é uma bolsa, um carro, então usa o rendimento da carteira, nunca a carteira original. Então, antes de tudo, tenha uma carteira investida, gaste só o rendimento e você tem liberdade. Ao invés de acompanhar pessoas que só estimulam o consumismo, que não é errado também, porque elas podem, às vezes, fazer aquilo. Mas se você não pode, acompanhe alguém que vai te ajudar a construir um patrimônio. E aí, quando você puder, desse lugar de liberdade financeira, você compra com o rendimento que você tem, o que você quiser. Pô, só do pai falar de investimento já me... queria muito. Mas assim, esse do Short Poverty também é muito... Quem aí mais queria que ter um pai pra investir um dinheirinho pra nós? De novo, né? Culpar as pessoas por elas estarem fazendo justamente o que o sistema pede pra elas fazerem, né? E acho que é o erro gigantesco também, né? E eu acho isso uma cagada. É exatamente o que eu falo. A galera tentar performar um bagulho que ela não tem. Não adianta. Eu vou performar uma riqueza que eu não tenho. E assim, é muito difícil você tentar explicar pra essas pessoas. Mas falar que a culpa não é do capitalismo é loucura. Aqui, ó, o que o cara comentou aqui. Meus pais pagaram 3 mil reais em um terreno. 3 mil reais em terreno. Os meus pais pagaram mais ou menos isso aí num terreno há
25 anos atrás, 3 mil reais. Claro, o salário mínimo era 100 reais. Mas mesmo assim, era bem menos do que agora. Muito difícil você tentar explicar pra essas pessoas, mas falar que a culpa não é do capitalismo é loucura da mina, né? A culpa é justamente o espaço que você tá inserido. As pessoas fazem isso justamente porque, né, o sistema inteiro molda elas pra isso. Molda a identidade das pessoas. A realidade hoje, a identidade de algumas pessoas é moldada. Cara, eu vou falar uma coisa aqui que é muito triste, que tem a ver com essa luxury poverty, tá? Que esse papo já me estressou. A identidade de algumas pessoas hoje, ela é formada a partir de marcas. De algumas não, de todos nós, gente, de todos nós. Todos nós passamos por isso, né? Seja mais ou menos. Todos nós estamos imersos nessa ideologia. Todos nós estamos imersos nessa organização da sociedade, né? Quando eu trago conteúdos como esse aqui, por exemplo, não é só pra gente ficar falando, né? Olha como é ruim a sociedade. Né? Não, é para que a gente possa olhar criticamente pra isso e pensar, pô, às vezes a gente vai lá fazer aquele gasto, né? Vai comprar um negócio e tu pensa assim, bah, pensa duas vezes, né? Quando tu vê assim, bah, nem precisava tanto, né? Era só um gasto, assim, sabe? Tipo assim, nem precisava ser isso, né? Ou comprei e depois chega, né? E tu vê assim, pô, nem era aquilo mesmo, né? Nem era tudo isso, né? Agora eu tenho aí 12 parcelas pra pagar disso aqui que eu comprei, né? Mas nem era, né? Nem era. Então é isso, né? É poder trazer essa reflexão, né? De olhar para o nosso próprio consumo, olhar para a nossa própria... como a gente é impactado pelas propagandas, pelas marcas, né? Ah, e não é só porque eu tô falando aqui que isso não acontece comigo. Pra mim acontece direto, né? Acho que eu não gasto mais porque eu não tenho mais dinheiro, né? Mas assim, acontece direto. Tem muitas coisas que eu sei que eu quero porque são propagandas. Se passar 5 dias sem aparecer nada sobre aquilo no meu feed, por exemplo, eu não vou querer mais. Né? Nem precisa ser 5 dias, 2, 3 dias que não apareça mais nada sobre determinado assunto pra mim, eu não quero mais. Porque eu esqueci, mas aí eu vou querer outra coisa. Né? Então, já muitos autores já vêm falando sobre isso, né? E como a nossa identidade tem se formado a partir do nosso consumo. Como a nossa identidade tem se moldado e tem se alicerciado também naquilo que você pode ou não ter, né? Você pode ou não consumir. Eu achava muito interessante o que o Chavoso da USP falava. Eu não lembro, eu vi um vídeo nele faz muito tempo, mas que ele falava sobre isso, né? Sobre o consumo na periferia, de que o cara ter o boné, ter o tênis, ter a camisa, ter a bola, né? Ter a moto, o carro da marca X ou Y, é ele ser reconhecido na quebrada, ele ser reconhecido na comunidade dele, né? Porque passa nesse lugar imaginário de que a partir do momento que eu tenho aquela posse, a partir do momento que eu tenho aquele objeto, eu me torno alguém, eu me torno um sujeito, né? Enquanto eu não tiver, eu não sou ninguém. Não dê gostos. Então se eu virar e falar assim, por que você tem um iPhone? Por que você tem um PlayStation? As pessoas não têm ideia. Ah, porque eu gosto, porque é bom. E não é necessariamente porque você experimentou o outro. Hoje, as marcas, elas fazem um investimento gigantesco justamente na retenção de manter você fechado com uma marca. Porque ela quer que você ache que aquela marca é melhor do que qualquer outra coisa, para aquilo virar uma extensão da sua identidade. Eu conheço uma galera que não tem grana, que parcela o Nike em 12 vezes e tá tudo bem. Gente, o Nike, Nike Air Max Plus, toda a linha TN, Nike Shox, são caros, são caros, e são tênis voltados para a cultura periférica. Por quê? A identidade de algumas pessoas é baseada numa marca. Boa, perfeito. Eu não sabia que ele ia comentar sobre isso, mas é isso aí mesmo. A identidade é Nike. Eu sou o Nike Boy. Então vou gastar uma fortuna na Nike. Por quê? Porque é Nike. Porque a Nike, ela simboliza uma coisa além do que um tênis. Essa é a vitória no marketing, que é a vitória do capitalismo. De você mostrar pra pessoa que ela vai se sentir pertencente ao mundo porque ela tem um relógio, porque ela tem uma bolsa. Aquele relógio, aquele bem, aquele produto, ele deixa de ser algo que é um objeto, algo útil, algo material, algo utilitário, e ele passa a ser algo aspiracional. Boa, aspiracional, né? Passa a ser algo
que ela passa a ser um senso de identidade no qual a pessoa aspira, né? Ah, eu quero ser a pessoa que tem acesso àquilo. Aqui, ó, a cultura aesthetic, né? A famosa cultura aesthetic aqui no comentário é isso, né? Não é só também da pessoa da periferia. É quando você entra numa academia e todas as meninas estão usando a mesma leg da mesma marca. E estão todas carregando o mesmo copo da Stanley, do sei lá o que tem um canudinho. E todas usam a mesma roupa. Não é à toa. Não é à toa aquilo. Não é que todas elas gostam da mesma roupa, assim, porque de um dia pro outro elas acordaram e, nossa, eu gosto muito dessa roupa. Não. É porque teve muita propaganda em cima disso. Entendeu? Muita propaganda em cima disso. Pra que todas elas queiram ter a mesma marca. Tem aquela marca de roupa de academia, agora esqueci, que é feminina, que a grande maioria das mulheres usam, né, e tal. Então não é porque ela é melhor ou pior, não, é porque é uma marca. Você quer usar aquela marca, você quer ser visto com aquela marca, né? Assim como é com o copo da Stanley, com a garrafa da Stanley, sei lá. Assim como é com o iPhone. Por exemplo, eu tenho um iPhone 14. Mas eu comprei ele estritamente porque eu trabalho, né? Tipo assim, na época eu ia começar a gravar vídeos e tal, eu precisava de um celular com uma câmera melhor. E também porque eu uso muito tempo os meus celulares. Eu compro um celular, tipo assim, o meu último celular antes do iPhone que eu tinha, ele... Cara, eu usei uns 5 anos, 5, 6 anos, eu acho. 6 anos eu acho que eu usei ele. 5 para 6. Né? Então, eu pensei assim, eu vou pegar um celular um pouco melhor, porque eu sei que eu vou ficar 6 anos com ele, então, né, não vou investir nisso aí por um bom tempo, né? Mas não, tem gente que todo ano tem que ir lá trocar de iPhone. Todo ano sai iPhone novo, tem que trocar. Gastar 12 mil reais no iPhone novo. Né? Mas aí tu perguntar, mas o que muda? Tipo assim, o que muda do meu iPhone aqui pra mim usar redes sociais e tal? Tirar uma fotinha de vez em quando, postar, sei lá, no feed, no story, abrir o WhatsApp de vez em quando. O que muda do meu pra aquele lá? O que muda de um outro pra esse aqui? Quase nada. Mas muda o status, né? Tanto é que todo ano mudam-se as camerazinhas, né? Todo ano as camerazinhas mudam de lugar, né? Muda o formato, né? Por quê? Porque de resto ela é igual, né? Então a gente tem que diferenciar. Porque quando a pessoa bater o olho no teu iPhone, saber se teu iPhone é do ano ou não. Né? Saber se teu iPhone é novo ou não. Saber se teu iPhone é antigo ou não. É isso, né? Então eu vou ser bom quando eu tiver minha vida vai ser boa quando eu tiver um carro, uma BMW. Minha vida vai ser melhor quando eu tiver tal. O sonho da minha vida era ter uma BMW. E olha como é uma vida triste, cara. Num mundo que você pode viajar, você pode amar, você pode ter hobbies, você pode torcer para o seu pai envelhecer, você pode envelhecer bem ao lado dele, ver seus filhos crescerem com saúde, você ter experiências dignas, ter experiências edificantes, você ter... Não! Meu sonho é ter uma BMW. A sua identidade, ela é construída ao redor disso. Porque isso é justamente a vitória do marketing. Esse luxury poverty, pelo que eu tô entendendo, essa galera que é fudida e quer construir algo através de um luxo. Só que isso é justo, ó. Sou formado em marketing, trabalho na área e estou 100% de acordo com o que você disse. E é por isso que os valores transmitidos por uma marca estão cada vez mais importantes, para gerar identificação. Exato. Gerar identificação, e as marcas começam a virar quase que como personagens, né? Então já tem marcas com personagens, né? Para gerar mais identificação ainda, né? E aí essa ideia de que a marca, ela interage com você nas redes sociais, assim como a Netflix faz, né? A Netflix começou muito isso, tem outras marcas que também fazem, né? É para gerar mais identificação ainda, né? Porque daí você começa a ver a marca como uma amiga, né? Olha só, ela posta um meme, sabe? Ela comenta coisas engraçadinhas, né? Olha que legal, né? Exatamente isso, pô. Exatamente isso. Ó, esse papo vai muito de encontro com aquele... se enfiar nas parcelinhas do maluco. Porque a vida é muito curta, porque eu vou me enfiar nas parcelinhas, porque aí compensa, porque eu mereço. E é exatamente essa parada que você precisa pensar. Você gosta do que você gosta? Essa é uma puta pergunta, tá? Você gosta do que você gosta porque é bom? Ou você gosta do que você gosta porque alguém trabalhou muito bem no marketing daquela empresa? Você vai dormir hoje sob um teto, num colchão, numa ceroula, numa camiseta, na frente de um PlayStation, de uma televisão, de um carro, de uma viagem. Você fez aquilo porque você olhou e falou assim: ah, meu sonho era tal.
ou esse sonho foi condicionado por um meio que fez você querer aquilo. É exatamente isso. Quando você cria um sistema cuja identidade das pessoas é baseada em marca, onde as pessoas se matam defendendo PlayStation, defendendo DC, Marvel, Netflix, carro, qualquer tipo de coisa. Pô, os caras se matam pra defender se carro a combustão é melhor que carro elétrico, que não sei o que lá, pá. Quando você cria uma sociedade onde o seu senso de identidade é todo construído em marca, consumo e marketing, o cara que é criado nisso, o cara que é alimentado dentro disso, ele olha e pra ele faz mais sentido. Ele vive por isso, pô. Exatamente, eu acho que é isso aí. Até aqui a gente pode até encerrar o vídeo, eu acho, né? Porque é o que o Edson tentou demonstrar, assim, né? E eu acho que ele fez muito bem, tanto é que eu deixei ele falar por conta disso, né? Que a nossa sociedade, então, ela se organizou, principalmente através do marketing, do trabalho fantástico dos marqueteiros, tá? Trabalho fantástico, odeio todos vocês, né? Mas vocês trabalham muito bem. Que é fazer nós desejarmos coisas que nós não precisamos. Nós morrermos de trabalhar para ter coisas que nós não precisamos. Não precisamos, né? Então, parabéns a todos os marqueteiros. Se tiver algum marqueteiro aqui no vídeo, muito parabéns. Vocês são muito bons no que vocês fazem, tá? Vocês são realmente muito bons, né? Tanto é que a gente tá aí, o mundo girando por conta de vocês, né? Se tiver uma greve dos marqueteiros, acaba o mundo, eu acho, né? Acaba as produção, as fábricas todas param, né? Todo mundo vai pra rua, né? Porque o que eles movem o mundo agora, hoje em dia, são os marqueteiros, né? Enfim, bom, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. Além disso, eu estou com uma meta de conseguir alcançar os meus primeiros 1000 inscritos, né? Se você puder me ajudar com isso, se você puder se inscrever no meu canal, se você puder, então, deixar um like, eu agradeceria muito, muito, muito mesmo. No mais, eventualmente, se você gostaria de poder pensar sobre o seu consumismo, quem sabe, poder pensar um pouco sobre a maneira como você se relaciona com o seu dinheiro, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo também, tá bom? No mais, seria isso. Agradeço a visualização de todos. Forte abraço, valeu, falou e até o próximo vídeo.